Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é rádio e modernidade. Até 1930, a sociedade brasileira era predominantemente rural e a economia agroexportadora. O processo de urbanização era incipiente e os mercados eram regionalizados. Só depois de 1930 intensificaram-se os processos de unificação dos mercados, de industrialização e de urbanização. Em 1926 chegou a radiodifusão em Minas Gerais. Ela teve um papel importante na unificação da cultura mineira e na promoção da modernidade em Minas Gerais. Nesse programa vamos falar da história da radiodifusão em Minas e de sua contribuição ao desenvolvimento da cultura no Estado. A nossa convidada é Nair Prata, professora da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e uma especialista na área, com vários livros publicados. O último lançado no ano passado foi Enciclopédia do Rádio Esportivo Mineiro, né? Que foi distribuído no Mineirão e é um grande sucesso exatamente no meio esportivo. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui. Muito obrigada, é um prazer todo meu. Qual a importância da radiodifusão no processo de modernização do Brasil e de Minas Gerais? Olha, a radiodifusão, ela veio nesse pacote de modernização que você falou aí na abertura do programa. O rádio no Brasil chegou na década de 20, a primeira transmissão oficial aconteceu no centenário da independência, 1922, o presidente era Epitácio Pessoa. E aí, nas comemorações do centenário, ele fez questão de fazer uma transmissão oficial de rádio para que as pessoas conhecessem aquela modernidade. Mas só no ano seguinte, em 1923, que o Brasil vai ter a primeira emissora de rádio, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nós podemos falar que o impacto que o rádio trouxe para a sociedade, quando o rádio surgiu, foi muito maior do que quando a televisão surgiu nos anos 50. Porque até então, até os anos 20, nós temos que pensar numa sociedade que não conhecia uma coisa que para nós hoje é muito comum, que é a presença à distância. Claro. Até então, a interação entre as pessoas, a comunicação entre as pessoas, era feita de uma forma muito precária para nós hoje. O telefone era uma coisa muito rara. Exatamente, tudo era muito caro. E aí vem o rádio e traz o que era falado, o milagre da presença à distância. Tanto que algumas pessoas, há alguns relatos que falam que as pessoas quebravam os aparelhos de rádio para poder ver se tinham homenzinhos lá dentro. Porque como que um aparelho de rádio ali na sala poderia transmitir músicas, programas, novelas, informação? Então, assim, o impacto que o rádio trouxe foi muito grande para a sociedade. Eu mesmo posso testemunhar isso na minha infância, lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Porque realmente era uma coisa espetacular. Né? Exatamente, porque as pessoas não conheciam isso. Sim. Quando a televisão veio, a sociedade já estava acostumada com a mídia sonora e já sonhava com o vídeo. Claro. Né? Porque as pessoas ouviam rádio e já sonhavam com a era da imagem. Tanto que o nome televisão é até bastante pomposo, né? Television, né? A visão à distância. Então, quando a televisão veio na década de 50, as pessoas já conheciam os programas, já conheciam as novelas, os programas de humor, os programas musicais, etc., só não tinham a imagem. Então, quando o rádio veio, foi um impacto muito grande e a sociedade ficou muito extasiada com tudo aquilo que acontecia. E a chegada em Minas? Aí a chegada em Minas foi no final da década de 20 e no início dos anos 30. Então, no início dos anos 30 até 1936, nós temos aí as principais emissoras, que é a Guarani, a Mineira e a Rádio Inconfidência, que veio em 1936. São iniciativas privada, do capital privado, ou são iniciativas públicas? São a Guarani e a Mineira são iniciativas privadas. E a Inconfidência, ela já nasceu pública. E o governador era Benedito Valadares e ele quis criar uma emissora de rádio para unir o Estado. Porque em 1936 nós temos o Estado de Minas Gerais aí
muito maior do que ele é hoje, né? Porque por falta das comunicações era um estado que não se integrava. Não se integrava. E a própria mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte foi para integrar as regiões mineiras. Teve esse objetivo. E aí o rádio é um instrumento Exatamente. fundamental para isso. Então ele criou a Rádio Inconfidência e 4 dias depois da inauguração da rádio, que foi em setembro de 36, foi criado o programa Hora do Fazendeiro, que é o programa que está há mais tempo no ar ininterruptamente. Até hoje? Até hoje. Foi um programa criado para levar informações para o homem do campo. Então, esse programa ainda hoje é muito importante, mas nos primeiros tempos, esse programa teve uma atuação primordial, porque ele levava informações para o homem do campo que estava ali num lugar em que não chegava qualquer informação. E a relação entre rádio e política, professora? Estamos num estado eminentemente político, né? A relação entre rádio e política, a gente pode ficar 5 programas só falando sobre isso, mas é muito forte essa ligação, principalmente, só para resumir, porque os grandes políticos sempre perceberam a força do rádio. Sim. Getúlio Vargas, falar aqui do Brasil, para não citar os exemplos internacionais, Getúlio Vargas... Juscelino aqui. Juscelino, mas Vargas, ele percebeu rapidamente a força que o rádio tinha e um programa que ele criou no final da década de 30, que chamava A Hora do Brasil, depois passou a Voz do Brasil, está até hoje no ar. Sim. Esse programa não tem precedentes na história mundial, porque os governos foram se sucedendo de direita, de esquerda, de centro, militares, e o programa está aí. Então, assim, esse programa é fruto do desejo de Vargas de conversar com as pessoas. E de integração nacional. Exatamente. No segundo bloco, nós vamos trabalhar exatamente o papel da iniciativa privada no desenvolvimento da radiodifusão aqui em Minas Gerais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando rádio e modernidade. No primeiro bloco, nós trabalhamos o rádio quando ele chega no Brasil e encerramos o bloco fazendo a relação entre rádio e política, né? E exatamente o presidente que melhor usou o rádio como meio de comunicação foi exatamente o presidente Vargas. Nós aqui em Minas, nós também tivemos o JK, que é extremamente importante. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é exatamente qual o papel da iniciativa privada no desenvolvimento da radiodifusão aqui em Minas. A iniciativa privada, nesses primeiros anos do rádio, ela é fundamental, até no caso específico aqui de Minas, nós temos a chegada da Rádio Itatiaia, no início dos anos 50, especificamente em 1951, que ela vem quebrar a hegemonia que nós tínhamos aqui das 3 principais, Guarani, Inconfidência e Mineira, a Inconfidência do governo do estado. A Rádio Itatiaia, ela vem trazer a modernidade, a nova linguagem do rádio que estava surgindo com a chegada da televisão. Porque o que aconteceu com a chegada da televisão? O público migrou para a TV. Claro. Porque o rádio migrou para a TV. A televisão no Brasil, quando ela foi criada, a programação que se passava na TV era rádio. Só que com as câmeras no estúdio, não apenas os microfones mais. Sim. Então, a população migrou também para a TV, o público migrou para a TV. E o rádio ficou ali, sem saber o que fazer. As pessoas falando, o rádio vai morrer porque agora rádio é só áudio. Qual era a programação desses rádios, já que era essa novidade? O que eles levavam ao público no início? No início eles levavam programas de humor, novelas que fizeram grande sucesso, como O Direito de Nascer, Em Busca da Felicidade, etc., que as pessoas paravam de fazer tudo em função dessa programação. A Rádio Inconfidência, por exemplo, ela tinha 4 orquestras fixas. Ela tinha um cast de mais de 500 pessoas. Então, essa era a programação. No início dos anos 50,
essa programação começa a perder sentido com a chegada da televisão. Claro que de cara as pessoas não compraram TV, porque a TV era um aparelho muito caro. Né? A TV só chegou às famílias mesmo lá em meados dos anos 60, final dos anos 60. E aí a Rádio Itatiaia a Rádio Itatiaia tem uma importância muito grande no cenário radiofônico mineiro e brasileiro, porque ela traz uma nova proposta de programação. E qual é essa proposta e qual é a inovação dela? Alguns exemplos emblemáticos. Sim. No início dos anos 50, teve um crime em Belo Horizonte chamado Crime do Parque Municipal. E a população belo-horizontina estava muito interessada nos desdobramentos daquele crime. As rádios Inconfidência Mineira e Guarani não falaram nada sobre esse crime. E a Itatiaia fez uma coisa que hoje a gente conhece muito bem, que é o quê? Mandar um repórter lá para o Fórum Lafayette, onde estava acontecendo o julgamento. O repórter não podia transmitir lá de dentro, então o repórter entrava lá dentro, ouvia as coisas, ia lá para o lado de fora e transmitia. Então a população fala, olha, aquela rádio ali e tal, está transmitindo. Tem um outro exemplo paradigmático, que é o caso dos trapezistas suecos, que em 1957 vieram a Belo Horizonte e fizeram uma travessia num cabo de aço na Praça 7. Ali, naqueles prédios ali, eles estenderam 2 cabos de aço. E a população ficou muito espantada com aquilo e falava que os trapezistas tinham vindo para sujar o asfalto belo-horizontino de sangue e tal. E aqui que a Rádio Itatiaia fez? Colocou um repórter lá no alto do cabo de aço, que foi o Joselino Souza Barros, que está até hoje na Rádio Itatiaia. Então, a rádio veio trazer propostas novas, propostas que não estavam na televisão, porque a televisão pegou aquele caminho que o rádio seguia. Então, o rádio buscou um outro caminho, que foi o caminho do jornalismo, da prestação de serviço e do esporte. Que é o forte do rádio hoje. Perfeito. Qual a importância do rádio, por exemplo, no desenvolvimento da cultura, das artes mineiras, numa cidade nova, emergente como era Belo Horizonte à época, né? A gente pode falar de vários aspectos. O fundamental, na minha avaliação, seria a música. Sim. A música e o rádio estão fundamentalmente ligados. A gente, incontáveis exemplos de artistas aí que fizeram a sua carreira por meio do rádio. Ainda hoje é importante o rádio na divulgação das novas músicas, dos novos artistas. Não tanto quanto antes, porque hoje a internet ela tem essa importância fundamental na divulgação das novas músicas, o YouTube na divulgação dos clipes, as redes sociais, mas ainda hoje o rádio tem essa importância. Mas no início a indústria fonográfica ela tem a sua história fundamentalmente ligada à história do rádio. Perfeito. No terceiro bloco nós vamos trabalhar a expansão do rádio aqui em Minas Gerais e quais são exatamente as suas características mais recentes. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é rádio e modernidade. No segundo bloco, nós trabalhamos exatamente o papel da iniciativa privada na expansão da radiodifusão aqui em Minas Gerais, a importância exatamente das maiores emissoras e exatamente a originalidade e a mudança que a Rádio Itatiaia, que ainda hoje é a mais ouvida no estado, significou para a radiodifusão aqui em Minas Gerais. Quando é que o sistema de rádio se expande? Porque até agora nós trabalhamos exatamente, talvez, as referências maiores de rádio aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, sobretudo, mas quando é que ela se irradia para o interior? A grande expansão do rádio acontece nos anos 30, e nós chamamos os anos 40, inclusive, da década de ouro do rádio brasileiro. Então, nós temos aí, nos anos 40, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi uma rádio emblemática e que serviu de modelo para muitas emissoras, inclusive para a Rádio Inconfidência aqui em Minas Gerais, que se mirava no exemplo da Rádio Nacional para fazer a sua programação. A Rádio Nacional popularizou o rádio no Brasil, então?
Não podemos falar que popularizou, mas ela é a rádio que nós podemos falar de paradigmática dessa década. Sim. E aí nós temos a chegada da televisão e um rádio em busca de uma nova linguagem que é aquilo que nós falávamos. Só linguagem ou identidade, professor? A identidade, é um novo caminho, porque é o que as pessoas falavam que o rádio ia morrer. E aí nós temos nessa virada do século XX para o século XXI, um marco importante na história do rádio, que é a chegada da digitalização. A digitalização, ela provoca uma mudança muito grande na história, nos modelos, nas formas de fazer negócio, na linguagem do rádio. Que é o quê? Nós temos um rádio na internet. Na internet. Pois é, a minha pergunta era aqui, qual a relação entre o rádio e as novas mídias? É uma relação visceral. Porque quando a internet chegou, as empresas, as lojas, as escolas e o rádio criaram uma página na internet para ter uma interface com o usuário. E aí, quando a tecnologia avançou, o que o rádio fez? Começou a transmitir pela internet. Então, a gente tinha a transmissão pelo aparelho de rádio e a transmissão pelo computador. A pessoa acessava lá o endereço, a URL, e começava a ouvir a rádio. Aos poucos, as emissoras começaram a criar uma programação específica para a internet. Por exemplo, na hora da Voz do Brasil, por exemplo, a Rádio Alvorada, aqui em Belo Horizonte, às 6h30 da tarde, 15 para 7 da noite, a Rádio Alvorada falava: olha, às 7 horas começa a Voz do Brasil, mas se você for para a internet, o nosso programa continua lá. Então, aos poucos, as emissoras começaram a criar um outro modelo na internet. E aí esse modelo avançou. E em 1998, nós tivemos a primeira emissora brasileira genuinamente na internet, que foi a Rádio Totem, radiototem.com.br, que é uma emissora que não podia ser ouvida pelo aparelho de rádio, ela não tinha uma frequência no dial, ela podia ser ouvida apenas na internet. Quantos tipos de rádio nós temos então hoje? Nós temos, de acordo com a determinação do governo federal, nós temos rádio modelo comercial, educativo e comunitário. Então, esse é o modelo que nós temos. Só que na internet ainda não existe aferição de audiência, não existe normatização, não existe ingerência do governo federal. Se eu entendi bem, criar rádio na internet é livre? É livre, absolutamente livre. Eu mesma coordeno 2 rádios, criei e coordeno 2 rádios. É absolutamente livre, qualquer um de nós pode ter a sua emissora de rádio. Nós temos um portal aqui no Brasil, que é o radios.com.br, que lá, eu acessei essa semana, lá pelo portal a gente pode acessar mais de 5.000 emissoras de rádio. Fora as rádios que não... E rádios de todos os segmentos. Infantil, tem uma lá que chama business, rádio para todos os gostos. Porque o rádio na internet ele é fundamentalmente segmentado. Ele não é um rádio de grandes públicos, mas ele é de públicos especializados. E aí tem as rádios que não estão lá, como, por exemplo, as rádios ligadas a empresas, que é um nicho muito importante hoje do mercado radiofônico. Como é que funcionam as rádios ligadas às empresas? As rádios, por exemplo, o Magazine Luiza, por exemplo, tem uma rádio chamada Rádio Luiza, que é uma rádio que é transmitida para quase 800 lojas, 800 pontos, e atinge um público diário de mais de 30.000 pessoas. Só ouvida dentro das lojas? Dentro das lojas e dentro dos centros de distribuição que o Magazine Luiza tem. E tem uma equipe de produção, tem um estúdio lá em Franca, em São Paulo, Rádio Carrefour, Rádio Coca-Cola e por aí afora. Então, esse mercado corporativo é um mercado hoje efervescente de rádios. Tem também as rádios religiosas na internet. Qual o uso religioso das rádios? Olha, eu avalio o seguinte, que a presença da igreja no rádio, ela não começou agora. Há mais de 70 anos nós tivemos o programa A Voz da Profecia, que foi um programa muito famoso. Mas hoje, na internet, nós podemos falar de uma hibridização desse modelo emissor-receptor, porque nós temos o emissor-receptor e a igreja. Então, há uma triangulação desse modelo e é um modelo importante que deve ser estudado, porque hoje nós temos centenas de igrejas, principalmente igrejas evangélicas, que têm as suas web rádios e são ouvidas, acessadas e seguidas
por um grupo determinado que é ligado, de fiéis. Como essas rádios sobrevivem com tanta proliferação ou tanta divulgação, né? Pois é exatamente isso que eu estou estudando agora no meu pós-doutoramento, que são esses novos modelos de negócio do rádio na internet. Mas é importante a gente entender que aquele modelo tradicional que começou lá, que foi oficializado por Vargas nos anos 30, que é o de vender publicidade, esse modelo está caindo. Está em trânsito. Ele está, eu gosto de chamar de radiomorfose, quer dizer, ele está mudando para um outro modelo, porque esse modelo de vender publicidade, ele não se sustenta mais como um modelo de business. Então, as rádios estão procurando outras coisas, que é o quê? Tem emissora de rádio lá na internet que ela fala assim, colabore com a rádio e coloca lá os cartões, qual bandeira você quer, e a pessoa clica e faz a doação. Perfeito. Coloca lá quanto ela quer doar. Com tantas mudanças, qual o futuro do rádio, professor? Estamos, infelizmente, chegando ao final do programa. Olha, tem um pesquisador português chamado João Paulo Menezes, que ele fala assim, no futuro o rádio será uma página na internet. É mesmo? E eu acho que o futuro do rádio, e tem uma pesquisadora espanhola que fala, Maria del Pilar Martínez Costa, ela fala, o futuro do rádio é digital. Eu concordo com ambos, o futuro do rádio é digital, porque o público hoje já é o público digital. E os radiodifusores e os profissionais de rádio têm que se preparar para essa nova realidade. Mas o rádio continua sendo o veículo mais ouvido e mais utilizado pelo povo no Brasil? Não é o mais ouvido. Não. A televisão é o veículo, é o meio ao qual as pessoas têm mais acesso. E a internet, que tem crescido muito, metade quase da população brasileira tem acesso à internet, navega na internet, o que é um número muito grande, né? Que são 100 milhões de pessoas. E esse número tem crescido exponencialmente. Então, a gente pode falar com toda tranquilidade de um rádio digital que aqui a população toda tem acesso. Perfeito. Professora, eu queria agradecer muito sua participação, cumprimentá-la pelo livro. Trouxemos a você, telespectador, uma referência importante, uma reflexão histórica e também atualizada do que o rádio significou para a unidade da cultura mineira, para a integração nacional, pelo seu uso na política e também o uso como lazer. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.